Olá pessoal, boa noite, tudo jóia com vocês? Aqui é o Reginaldo Barbosa da Solarte. Estamos aí em mais uma live, hoje é dia 17/1. Vamos aguardar o pessoal chegar aí. É isso aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A Luana acabou de chegar aqui, seja bem-vinda. Iago Santos também chegou aqui agora. Vamos chegando pessoal, a gente já vai começar a nossa live de hoje, né? Primeiramente gostaria de agradecer a vocês aqui pela presença, né? Por acompanhar o storytelling, né? Que a gente está contando aí essa é a terceira live da série Legados e Lições, né? Então sejam bem-vindos, vou aguardar o pessoal chegar mais um pouco aqui. Arieta, Ronaldo, acabou de chegar aqui, ó, tudo jóia? Seja bem-vindo. Então, pessoal, vou baixar aqui o som um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? O som está ok? Quem estiver me ouvindo aí, dá um joinha para mim, fala que o som está ok, por favor. E hoje é dia 17/2 e hoje é a terceira live da série Legados e Lições. O que faz parte? Oh, beleza, Ronaldo, tudo jóia? Andréia Berto, Miller, também acabou de chegar aí. Ah, Andréia, tudo jóia, André? André Alberto, FCC, grande parceiro. Daqui a pouco, André, a gente vou querer falar com você também aqui na live, sabe? Vamos marcar uma live aí pra gente apresentar aí a FCC, né? Um trabalho espetacular que ela está organizando aí para entrar em Goiânia na área de adesivos. Boa noite, André. Uma boa noite para todos da FCC, tá ok? Então, hoje é a nossa terceira live da série Legados e Lições. O que é isso? Eu estou contando uma história, todo o início da semana agora, estou contando uma história do salto de sapato, desde o início, quando começou aqui na região centro-oeste, até chegar aos dias atuais, né? E meu pai faz parte dessa história junto com os meus tios, que eles começaram a fabricar saltos de sapato aqui em Goiânia em 1969. Mas não é simplesmente contar a história, eu não estou querendo fazer, não é contar a história, apesar de que para mim é um orgulho muito grande, mas é aproveitar essa história e retirar dessa história, absorver dela o que ela tem de bom e de ruim, para a gente aprender, né? Uma história de empreendedorismo, que eles passaram essa trajetória na área de componentes para calçados. Então tem muitos ensinamentos aí que eu estou tomando nota e gostaria de compartilhar com vocês, quem achar interessante, porque tem muita coisa sobre empreendedorismo nessa trajetória deles. E eu vou contar uma coisa aqui que eu não contei ainda nessas lives. Primeiro eu vou contar aqui, ó, a live de hoje é Salto de Plástico na região centro-oeste. Uma história de empreendedorismo e pioneirismo, né? Eu já contei a parte da madeira, depois agora vai entrar a parte do plástico, que é uma continuação do empreendedorismo dele. Mas antes de começar essa live, eu vou registrar aqui que meu pai, Paulo Rodrigues Barbosa, ele faleceu no ano passado, em fevereiro, dia 14 de fevereiro do ano passado. E foi no início de fevereiro, eu cheguei até ele, no início de fevereiro, eu cheguei até ele e falei assim: pai, gostaria de fazer uma entrevista com o senhor para poder tomar nota de tudo que o senhor passou, né, para a gente registrar isso, né, de alguma forma fazer um livro, para contar essa história, essa trajetória, né, que eles tiveram, ele e mais os dois irmãos, né, que foram os iniciantes aí na fabricação de componentes para calçados em Goiás, e de plástico foi no Centro-Oeste. Então tem muita história para contar, muitos registros para fazer. Então eu comecei a tomar nota com ele, gravei áudio dele e fiz uma sessão de fotos com ele aqui. Meu filho gravou essa sessão de fotos, tirou foto, né? E 2 semanas depois que eu comecei a tomar nota dos acontecimentos dele para poder escrever o livro, 4 dias depois que a gente fez essa sessão de fotos, comecei a escrever a história do meu pai. Meu pai veio a falecer.
Então, assim, ficou marcado, né? E eu trago comigo esse registro do meu pai. Eu fiz um compromisso com ele de contar a história dele, registrar isso, porque nunca foi contada essa história do salto de sapato. Depois eu descobri que tem até tese de mestrado da história do salto de sapato, que tem o nome deles nessa tese, eu nem sabia. Então, dando continuidade a esse legado que eles deixaram, eu estou aqui hoje contando uma parte dessa história e extrair ao máximo as lições de empreendedorismo que eles deixaram registrados aí pra gente, né? Então vamos lá. Se alguém quiser fazer uma pergunta, tem esse ponto de interrogação aqui, ó, no Instagram. Aqui é só mandar a pergunta aí que ela fica separada, aí fica mais fácil de eu achar. Porque se mandar nos comentários as perguntas, ela pode se perder e eu não vejo, certo? Porque eu fiz um mapa mental aqui, eu vou fazer o acompanhamento desse mapa mental para poder contar algumas partes desses registros, né? E aí eu posso não ver as perguntas subindo aqui nas mensagens. Então, deixa aqui no campo aqui só de pergunta, porque fica mais fácil de eu localizar depois. Tá bom? Então vamos lá. Hoje, dia 17/2, 19h30, só que agora já é 19h40, né? Hoje é a live Salto de Plástico na região Centro-Oeste. Uma história de empreendedorismo e pioneirismo. Minha irmã está aqui assistindo, a Denise. Um abraço, minha irmã. Então vamos lá. Vocês têm um pouquinho de paciência, porque eu estou passando aqui esse mapa mental aqui, tem muita coisa, mas eu vou resumir o máximo aqui para poder a gente coletar o que for interessante para colocar em prática hoje na área de empreendedorismo. Ó, o Benilton acabou de chegar aqui. Boa noite, Benilton. Tudo jóia? Tá sempre aí com a gente, né? Um abraço, viu? Muito obrigado pela parceria de sempre, confiança. Da mesma forma, todos vocês, inclusive o pessoal do grupo, né, de WhatsApp, Sapateiros e Lojistas, né, o grupo aí da Solarte, tá bom? Um abraço para todos vocês. Então vamos lá. O que é? Salto de Plástico na região Centro-Oeste, uma história de empreendedorismo e pioneirismo. Né? O pioneirismo só foi possível por conta da ação empreendedora deles. Né? Então, essa live vai ter duração aí de 1h10, 1h20. Depois eu vou postar ela também no YouTube, porque lá vocês podem colocar velocidade 2, do jeito que vocês quiserem. Né? Aqui no Instagram você tem que passar para frente, para trás, mas sem aumentar a velocidade. Então, vou postar também lá no YouTube. Vai ter o tempo aqui de apresentação e o tempo também para mim responder perguntas. Né? Então, quem quiser fazer pergunta, pode ir registrando aí, tá ok? Eu vou falar aqui quem são os protagonistas dessa história de hoje, quando que tudo isso aconteceu. Estou fazendo um resumo do que eu vou contar aqui. Quem são os protagonistas, quando que tudo aconteceu, aonde que isso aconteceu, como que foi, e vou contar também os 10 pontos chaves do empreendedorismo que marcaram essa história. Então vou começar aqui, antes de falar sobre quem são os protagonistas, quando aconteceu, o que aconteceu, onde. Eu vou contar aqui um apanhado dessas 10 chaves, para vocês já saberem que vai fazer parte dessa história. 10 pontos chaves do empreendedorismo que marcaram essa história do salto de sapato na região Centro-Oeste. Então vamos lá. O primeiro ponto, o primeiro ponto-chave dessa história é sobre a visão, porque eu estou fazendo uma ligação da história, trazendo para o empreendedorismo, porque ele vai valer para mim e vale para você, para quem deseja empreender e quem já empreende. Né? Então, a primeira palavra-chave dessa história que eu vou contar hoje é a visão. A visão faz parte do empreendedorismo, é ali que começa tudo. Né? A visão vem a partir de um sonho que você tem. Eu sonhei um dia com a Solarte. Um ano e meio antes de fundar a Solarte, eu tive um sonho de montar uma empresa e tudo. Aí aconteceu. Depois eu vou chegar nesse ponto aqui, de como que aconteceu, como que chegou a Solarte hoje. Mas teve uma diferença só de endereço. O endereço que eu tinha em mente era num outro local, mas foi aqui no setor sudoeste. Né? Então, assim, a visão começa a partir do sonho. Você tem um sonho e depois você tem uma visão daquilo que você quer, daquilo que você quer chegar. Então, isso faz parte do empreendedorismo e faz parte dessa história que eu vou contar aqui. A segunda chave é a ação. Não adianta sonhar, não adianta ter visão se você não tem ação.
Então você tem que agir. Nada acontece se você ficar parado esperando, né? Muitos momentos a gente passa também dificuldades, passa por momentos de glória, e nos momentos de dificuldade a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente faz a nossa parte e espera no Senhor, porque tudo vai dar certo. Aguarda, tenha fé, que tudo vai dar certo. Mas quando a gente fala assim, esperar no Senhor, não é ficar parado sem fazer nada, não. Não é isso que quer dizer, né? É você ter a confiança, a fé é a esperança daquilo que nem aconteceu ainda, esperança de realização daquilo, né? Certeza daquilo que vai acontecer. Então, tenha calma que tudo dá certo. Mas depende da ação. A ação faz parte do empreendedorismo e faz parte dessa história. A terceira chave do empreendedorismo, que faz parte da história do salto de sapato no estado de Goiás, que faz parte também do empreendedorismo, da ação empreendedora de cada um que está aqui presente, é a determinação. Então, o primeiro foi visão, que através de um sonho você tem visão, aí você tem a ação, porque a visão e o sonho sem ação não resolve nada, você tem que agir, e tem que ter determinação também para fazer tudo aquilo que você sonhou, que você visualizou. A visualização, mentalização e você falar aquilo que você acredita vai fazer toda a diferença no empreendedorismo que você tem em mente, daquela ideia que você tem de implantar, né? A Denise colocou aqui visão, ação e determinação. Então, vamos ver quem vai anotar aí, hein? São 10 passos, hein? Eu fiz uma coletânea da história e estou contando aqui as 10 chaves do empreendedorismo que marcaram essa história do salto de sapato de plástico aqui na região centro-oeste. Visão, ação, determinação e a quarta chave, intencionalidade, que é o propósito. Tudo que você vai fazer, que você planejou, que você tem visualização, você vai fazer alguma coisa, você já tem que ter, você vai com intenção daquilo. Eu vou fazer isso porque... Para que eu vou fazer isso? Porque é para poder alcançar esse objetivo, para poder consertar isso que está precisando ser consertado. Então, você não pode fazer as coisas por acaso, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, as coisas não acontecem dessa forma. Você tem que ter intenção naquilo que você vai fazer. Eu estou aqui com intenção, eu já tenho um propósito aqui. E o propósito é passar aquilo que eu aprendi, que eu tenho aprendido todo dia, para passar para frente, que é uma semente. A gente não pode guardar a semente que a gente tem, a gente não pode comer essa semente e destruir ela tem que germinar. Então, hoje, por exemplo, aqui, eu estou com intenção aqui, eu estou passando esse propósito que eu aprendi para vocês. Cada ação que a gente faz, a gente tem que ter intenção. Não é fazer as coisas por acaso e deixar a vida me levar, seja o que Deus quiser. Não, faz a sua parte, tá? Então, visão, ação, determinação, intencionalidade, que é o propósito, né? Fazer esperando um resultado. E a quarta chave, muito importante para quem quer empreender, é fazer pesquisa, tá? Você não tem uma ideia, vou fazer isso, mas você não sabe que já surgiu alguma coisa nesse sentido? Tem alguma coisa que já aconteceu que você pode aproveitar? Por exemplo, reinventar a roda. A roda já existe, para que reinventar ela? Tem muitas situações do dia a dia que já existe. E tem formas de você pesquisar e agilizar aquele processo. Então, pesquisa. Pesquisa é a quinta chave do empreendedorismo que a gente vai encontrar nessa história que eu vou contar aqui. A sexta chave, coragem. A sexta chave é a coragem. Porque sem coragem ou ousadia também não acontece. Tá certo que você não pode dar um passo maior que a perna. Se é ousado demais, tem que ter cautela naquilo que faz. Por isso que você tem que pesquisar antes. Pesquisou, já tem mais informações sobre aquilo. Então tem várias ações, mas aqui eu selecionei só 10. Então, coragem e ousadia faz parte do empreendedorismo, né? E nessa história que eu vou contar aqui, teve uma parte muito grande de ousadia para eles que nunca tinha acontecido de empreender como eles empreenderam. Eles tiveram coragem de fazer um financiamento, mas fizeram uma pesquisa antes, tiveram visão, ação, determinação, intencionalidade, pesquisa e coragem de poder arriscar esse empreendimento que nós trazemos até hoje aqui, que é o empreendimento de fabricação de componentes para calçados. E nessa trajetória, pode ter certeza que centenas de empresas já foram criadas e milhares de empregos indiretos também já foram criados, e a partir dessa iniciativa
dos empreendedores do Salto aqui na região Centro-Oeste. Então, a sexta chave é a coragem e a ousadia. Depois eu vou contar mais detalhes. Qual que é a sétima chave do empreendedorismo? É o trabalho. Você não pode ter medo de trabalhar. Preguiça, deixa para lá. A gente não foi feito para ter preguiça, não. Quem tem preguiça vai colher necessidade, né? Não vai colher bons frutos. Vai ficar dependente um do outro. Dependente de auxílio disso, auxílio daquilo. Não dependa disso. Você tem que ser independente. Vai atrás, tá? Então a sétima chave é o trabalho. Não ter preguiça de trabalhar, gente. Você teve visão, você teve ação, determinação, intencionalidade, pesquisa, coragem e trabalho. Você pode empreender também dentro da empresa que você já trabalha. Tem várias formas de você empreender. Você pode prestar serviço para a empresa que você trabalha. Se você não quer abrir uma empresa, está tudo certo. Mas você pode também ajudar a empresa que você trabalha. Se você trabalha como colaborador em alguma empresa, tem várias opções de você prestar serviço para essa empresa. Então, isso é um trabalho. Trabalhar de empregado também é um trabalho, mas faça bem feito. Você vai colher os frutos do seu trabalho bem feito. A oitava chave do empreendedorismo que marcaram essa história. Saber enfrentar as dificuldades e superação. Né? Todo mundo passa dificuldade, todos os níveis de empreendedorismo já passaram dificuldade alguma vez. Você pode verificar qualquer um que tenha sucesso hoje, que tá bombando aí, ele já teve um momento de dificuldade. Então, nos momentos de dificuldade, você tem que fazer o seguinte: não focar, não desistir, andar em conjunto. Momento de dificuldade, não desistir, andar em conjunto, andar com mais um do seu lado, porque se um enfraquecer, o outro vai te ajudar a levantar. Aquela frase, aves da mesma plumagem voam juntas também. Então, se você anda no mesmo ambiente que outras pessoas que querem o mesmo propósito que o seu, pode ter certeza que você vai caminhar para frente. Tá? E nos momentos de dificuldade, não focar no problema, você tem que focar na solução. Por exemplo, você está com dificuldade, está problema nas vendas. Você tem que focar em intensificar as vendas, você vender mais. Não é ficar só tá certo que tem que cortar alguns gastos também, mas o foco principal aí é resolver qual que é o problema, falta de venda. Então vamos trabalhar nas vendas, vamos intensificar a área de vendas e não focar só em retirar. Aquele cara que tem uma história assim que o filho formou para economia, o pai tinha um comércio na estrada, numa rodovia, e o comércio que ele tinha lá de frutas, verduras e várias coisas era muito bombado, lá era um movimento grande. Aí o filho formou em economia, e ele ficou sabendo lá na faculdade, formou e voltou e falou: pai, vai acontecer uma crise muito grande, então eu tenho que começar a cortar os gastos. Aí o que esse senhor fez? Ele começou a tirar as propagandas dele, começou a reduzir custos e foi esquecendo das vendas. O que aconteceu? Fechou. Então, não focar no problema, focar na solução. A oitava chave do empreendedorismo. Nada que você faz está certo e vai ser certo daquele jeito para sempre. Então, você fez alguma coisa, corrige, refaça, faz de novo e volta, refaça, melhora aquele processo. Então, a nona chave é correções e ajustes. Tentativa e erro. Você tenta, corrige, mantém aquilo que você fez que deu certo e corrige de novo o que não deu certo e vai aplicando aquilo. Tá? Não abandone o seu projeto que deu certo. Tá ok? A Guina colocou aí, você mexe com salto curvado. Coloque as perguntas aqui, por favor, nesse campo aqui, porque eu vou contar a história agora, e aí as perguntas podem se perderem. E eu vou ter um momento para resposta no final. Tá certo? Vai ser um prazer responder a sua pergunta. Mas coloque aqui no campo, por favor, de perguntas, que ali vai ficar separado, e assim que terminar a apresentação, eu vou fazer a leitura dessas perguntas, tá certo? Então, a nona chave do empreendedorismo é corrigir o processo. Faz, corrige, adapta, faz de novo, mantém aquilo que deu certo e corrige aquilo que foi errado. Tá certo? E a décima chave do empreendedorismo que a gente vai encontrar aqui nessa história é a parceria e união. Isso foi o que aconteceu entre os três irmãos, Paulo, Mauro e Tarcísio. Os três sempre andaram juntos
e sempre um ajudava o outro. Quando um tinha dúvida, o outro ajudava. Um queria fazer uma coisa, o outro não queria, o outro ajudava a decidir. E tem momento que você tem que ceder, tem momento que tem que reconhecer que não, realmente eu preciso melhorar nisso. E também se impõe algumas horas. Então, mas é andar junto, parceria e união, saber escutar, saber aprender um com o outro, né? Aceitar as diferenças, ensinar. Então, isso faz parte da parceria e união. Ó, a Denise colocou aqui, ó, visão, ação, determinação, intencionalidade, pesquisa, coragem, trabalho, superar as dificuldades, correções e ajustes, parceria e união. É isso, minha irmã. Ó, notou tudo, hein? Ó, a professora Cris Cunha, essa minha esposa, faz um projeto social muito bonito. Tá? Eu admiro bastante seu trabalho, viu? E a Cris, minha esposa, está aqui presente também. Então tá. Então eu contei aqui os 10 pontos chaves do empreendedorismo que marcaram essa história do salto de sapato de plástico na região centro-oeste. Então vamos lá. Agora vamos começar a contar essa história e fazer as ligações do legado e lições, né? Porque não é simplesmente contar uma história. É trazer aquilo que ficou marcado, que a gente pode usar hoje, de lição. Lição. Tá bom? Então vou tomar água aqui que a garganta vai secando, né? Então, ó, quem puder compartilhar aqui com aquela pessoa que quer saber mais sobre o empreendedorismo, né, quer aprender, quer começar a empreender, e também aquela pessoa que viveu a história do salto de sapato, manda um convite aqui, ó, porque ela com certeza vai conhecer um pouco dessa história, e muitas pessoas que estão ativas hoje fazem parte dessa história aqui e tem um registro nela. Tá? Então compartilha aqui, vamos fazer essa live chegar para mais pessoas e vamos lá. Então assim, ó, quem são os protagonistas dessa história do salto de sapato na região centro-oeste, salto de plástico na região centro-oeste? Quem são os protagonistas? Essa história começou em 1969, eu contei na semana passada, com a produção de salto de madeira. Essa produção de salto de madeira foi até 1980. E aí começou agora a segunda fase, que é o salto de plástico. Então, as pessoas que fazem parte, os protagonistas dessa história são o Paulo, Tarcísio e Mauro. São os mineiros da região de Araguari, que eles vieram para cá na década de 60 para começarem a empreender, inicialmente em marcenaria, depois na área de sapato, de salto de sapato. Então são Tarcísio, Paulo e Mauro nessa ordem de idade. Que ano que essa história do salto de plástico começou? Aqui em Goiânia, né? E na região centro-oeste, porque naquela época não existia nenhuma fábrica de salto de plástico na região centro-oeste. Então isso aconteceu em 1980, o princípio da fabricação de salto de plástico na região centro-oeste. O que aconteceu aqui nessa história? Essa história que eu vou contar hoje é a fase de migração da fabricação do salto de madeira, que inclusive tem um salto aqui de madeira. Aqui é um salto de madeira. Então teve a migração da fabricação do salto de madeira para o salto de plástico. Aqui a gente tem um salto, por exemplo, salto 0,60. Então, o que eu vou contar hoje aqui foi a migração, salto de madeira para salto de plástico. Então, o que aconteceu aqui? Foi essa migração, salto de madeira para salto de plástico. Então vamos lá. Aonde que isso tudo aconteceu? Aconteceu aqui em Goiânia, aqui em frente à Solarte, num galpão que está aqui na frente, em 1980. Agora eu vou chegar nos detalhes. E cada detalhe que eu vou contar aqui, no final de cada etapa, eu vou contar o que a gente pode tirar aqui de lição, do legado, qual a lição que a gente pode tirar para a gente aplicar hoje na área do empreendedorismo. Então, por que? Vamos falar assim, por que eles resolveram migrar da fabricação do salto de madeira para o salto de plástico? Para que isso? Já estava fazendo um salto de madeira, o negócio estava funcionando, tudo direitinho, estava bombando, o negócio estava dando certo, muita gente comprando, muitas lojas grandes aqui hoje que trabalham com ferramentas, inclusive aquela loja que chama NS, eles compravam muito salto de madeira naquela época e outras sapatarias também.
Então, por que que eles migraram a fabricação de salto de madeira para o plástico? Vamos lá. Em 1980, quando eles estavam ainda fabricando salto de madeira, o que que aconteceu? No final de 1979, surgiu uma ameaça, né? Estou falando assim de trabalho, de emprego, de empreendedorismo. Igual hoje, nós temos tem oportunidades, tem pontos fortes, pontos fracos, né? Tem ameaças também. Tem ameaças também no nosso negócio. Há muito tempo atrás teve uma ameaça muito grande para as confecções de camisa, onde chegaram aí as camisas da China, por exemplo. Então foi uma ameaça. As empresas tiveram que readaptar alguma coisa, fazer alguma coisa. Então naquela época, no final da década de 1979, e eles fabricando salto de madeira, surgiu a primeira ameaça. Mas como assim ameaça? Surgiu a chegada do salto de plástico. Eles fabricando salto de madeira, começou a chegar de São Paulo, aqui no comércio da região, os saltos de plástico, os primeiros saltos de plásticos que começaram a chegar aqui em Goiânia, em 1979. Então está aqui, no final de 1979, surgiram uma ameaça, foi a chegada do salto de plástico no mercado de Goiânia, vindo de São Paulo. Tá? Eu estou lendo aqui porque eu fiz um mapa, então só para não sair fora aqui do roteiro. E qual que é a diferença que tinha um salto de plástico com o de madeira? Qual que é a diferença? Então, era uma ameaça. Só sei que chegou esse salto de plástico, e eles já ficaram antenados. Ué, que salto é esse, né? De plástico, chegou aqui. O salto de plástico, ele tem uma maior qualidade. Aqui, por exemplo, o salto rústico de madeira, tem os seus diferenciais, porque o salto de madeira nunca vai deixar de existir também, porque tem a sua graça aqui também na madeira, né? É rústico e deixa um visual bastante diferenciado. Mas o salto de plástico já é um passo adiante para várias questões. Tem uma qualidade maior, por quê? O salto de plástico também tinha um preço mais acessível na época do que o salto de madeira, porque a produção de alta escala, né? Tinha uma variedade muito grande de modelos, acabamento melhor, era liso, e tinha padrão, né? Padrão de tamanho, detalhes, tinha taco para poder colocar, então tinha vários detalhes. Então isso foi uma ameaça para a produção de saltos de madeira que surgiu naquela época. Pronto. E para não perder esse mercado que eles já estavam, né, fabricando saltos de madeira, eles têm que fazer alguma coisa. Surgiu uma ameaça no seu negócio, no seu empreendimento, você tem que pensar, o que eu posso fazer? Porque eu já estou nesse mercado, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso me adaptar, preciso melhorar, preciso investir. Então aqui, para não perder o mercado que já havia conquistado, decidiram, o que eles decidiram? Transformar, aquele negócio que eu falei, não focar no problema, você tem que focar na solução. Então eles decidiram, naquela época, transformar essa ameaça do salto de plástico, que eles fabricavam de madeira, então decidiram transformar essa ameaça em oportunidade. Né? Não tinha fábrica de salto de plástico aqui em Goiânia, esse salto estava vindo de fora. Então eles decidiram transformar essa ameaça em oportunidade e aceitaram o desafio de fabricar aqui em Goiânia, um desafio muito grande de fabricar aqui em Goiânia o salto de plástico. Né? Decidiram transformar essa ameaça em oportunidade, aceitaram o desafio de fabricar aqui em Goiás os saltos de madeira, e se eles conseguissem produzir esse salto, eles seriam aí os pioneiros na região centro-oeste da fabricação de salto de plástico. Então eles aceitaram esse desafio. Bora. Então os três, andando junto, decidiram enfrentar esse desafio e dar mais um passo adiante no seu empreendedorismo, na sua visão empreendedora. E isso, eles traçaram 4 objetivos para poder dar certo esse empreendedorismo, né? Quais são esses objetivos? O objetivo deles, se eles não se adaptassem para produzir o novo, que era o salto de plástico, eles poderiam sair fora do mercado, porque o salto estava chegando com tudo, um preço mais baixo, variedade de produtos, uma qualidade melhor. Então a primeira coisa que eles pensaram é assim, eu tenho que permanecer no mercado.
como que eu vou permanecer no mercado? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então eles decidiram aí enfrentar esse desafio para fabricar o salto de plástico. E segundo objetivo, tornarem-se mais competitivos. Tá? Então decidiram primeiro manter no mercado, né, porque eles enfrentaram aí o mercado do salto de plástico. Segundo, eles teriam que se tornar mais competitivos, porque não adianta produzir salto de plástico e não manter competitivo. Então eles se tornaram mais competitivos, buscaram se tornar mais competitivos com essa ideia. Né, os saltos de plástico eram capazes de proporcionar, na visão deles, né, fabricar produtos padronizados. O salto proporcionava isso, né, já que o salto de madeira era um trabalho manual, e o salto de plástico era possível fazer um salto padronizado. Então, qualidade através da padronização do salto. Fabricar produtos de maior qualidade. Então, a padronização proporciona produzir um produto de maior qualidade. Resolveram também proporcionar, oferecer ao mercado um benefício, maior benefício com um custo menor. Quer dizer, eles já tinham um salto de madeira, agora esse projeto já ia apresentar um salto de plástico, né, com um custo menor, para dar um benefício maior para o cliente, para o fabricante de sapato. Então, fez parte do objetivo 2, que é como que eles iriam se manter competitivos. Fazer produtos padronizados, de maior qualidade, apresentar uma solução melhor com um custo mais baixo ao mercado. E, logicamente, produzindo salto de plástico, produzir em alta capacidade produtiva, né? Produção em escala para atender mais mercados. Então isso fez parte do segundo objetivo deles ao empreender na fabricação de salto de plástico. Terceiro objetivo, aumentar a participação no mercado, porque se eles conseguissem produzir o salto de plástico, eles iriam ter uma capacidade maior de produção e, logicamente, alcançar mais espaços, porque antes era só o mercado de Goiânia, algumas cidades de Goiás, que eles entregavam os saltos de madeira. Então, produzindo salto de plástico, seria possível produzir mais, com isso atender a região local e mais regiões do Brasil. Então, isso ia fortalecer através desse projeto deles. E o quarto objetivo, atuarem como agentes de inovação junto ao mercado calçadista regional. Então, até aquele momento, não tinha agente inovador com soluções inovadoras, e essas soluções inovadoras vinham de fora, vinham de São Paulo e de outras regiões, principalmente de São Paulo para cá. Então, aqui era uma região muito precária. E aqui era um terrão, era chão de terra, 1980. Brincava na rua, aqui na enxurrada, aqui no meio das valas, aqui a gente entrava numa esquina e saía lá na outra, lá embaixo, debaixo do chão, pensa. Então, assim, aqui era uma região muito precária e eles vislumbraram aí a possibilidade de produzir o salto de plástico para se manterem no mercado, se tornando mais competitivo e, logicamente, produzindo um produto de maior qualidade, oferecendo uma solução melhor para o cliente a um custo menor e, consequentemente, tendo capacidade de aumentar a sua participação no mercado nacional. Então, isso foi um pouco da história, do começo da ideia que eles tiveram a partir de uma ameaça do salto de plástico ameaçando o salto de madeira deles. Então, até agora aqui, foi a ideia deles que eles colocaram no papel para poder dar o segundo passo. Então, nessa primeira fase aqui, qual que é a lição que a gente pode tirar como empreendedor? Né? A gente tem que tirar alguma coisa, algum proveito disso, do empreendedorismo. Tá? Então, a lição principal que eu tirei aqui dessa parte foi que, a partir de uma ameaça do salto de plástico, ameaçando a produção de salto de madeira que eles fabricavam, né? Eles não focaram no problema, eles não focaram na ameaça do salto de plástico chegando no mercado deles. Eles se preocuparam com a solução. E qual que foi a solução? Aqui, ó, a cada oportunidade, uma oportunidade em meio à ameaça. Eles enxergaram uma oportunidade no meio dessa ameaça, que foi, aqui, ó, diante da ameaça, tiveram a visão que eu falei no começo, de oportunidade. Ao invés de focarem no problema, focaram na solução.
Ó, Queen Power falou aqui, ó. Queen Power é especialista em sapato para fisiculturista, viu? Quem quiser saber mais, segue lá Queen Power Shoes. Tá? Ela falou aqui, ó, família Solarte pioneira de saltos e componentes de calçados no Centro-Oeste. É isso aí, assim, começou com os meus pais vestidos lá atrás, né? Então, assim, a gente tem que tirar uma lição disso. Então, primeira lição do empreendedorismo que a gente pode tirar dessa fase do salto de plástico chegando, ameaçando o salto de madeira. Eles não focaram no problema, focaram no visualizar uma oportunidade no meio da ameaça. Né? Diante da ameaça, tiveram uma visão de oportunidade. Ao invés de focarem no problema, focaram na solução. E pensaram, por que a gente não pode também produzir o salto de plástico e se tornar competitivo aqui nesse mercado? Então essa foi a lição. Primeira lição. Né? Então vamos lá. Então como que... Por onde começar? Por onde começaram? A garganta começou a secar. Por onde que eles começaram? Tiveram a ideia, a visão. Pronto, vamos focar na solução. Vamos fazer salto de madeira. E agora? A gente já teve visão, já planejou algumas coisas, alguns objetivos para a gente manter no mercado. Como é que nós vamos fazer aqui agora? Aí eles partiram para a pesquisa. Então a gente tem que saber. Vamos pesquisar para a gente saber atrás. Mas como que eles pesquisaram naquela época? 1979, final de 1979, início de 1980. Foi na internet? Não tinha internet. Então por onde? Né? Então, vou pegar aqui. Esse aqui é o telefone antigo. Né? Então eles pegaram lá, não tinha internet, tudo era representante que tinha que ligar, o representante fazer visita nas empresas, então era tudo demorado. Hoje não, gente, hoje a gente tem tanta facilidade, você quer saber de alguma coisa, você já joga na internet, você faz uma pergunta e já tem a resposta. Mas naquela época não. Então eles já tinham uma ideia, como que tudo começou, qual que é o segundo passo deles? Pesquisa. Eles começaram por... Aí eles assinavam naquela época alguns catálogos de máquinas, então isso era muito importante naquela época, catálogos e revistas e principalmente as antigas, muita gente não conhece aqui, mas as páginas amarelas. Quem conhece as páginas amarelas, né? Que hoje está extinto, não tem mais esse negócio. Mas antigamente eram as páginas amarelas. Você adquiria até catálogos de outras regiões para você pesquisar ali quem que produzia uma coisa ou outra. E era na folha ali mesmo, e pegar o telefone aqui, ó, discando aqui, ó. Né? Às vezes tinha que ligar para o telefonista ligar para outra região. Mas, ó, telefone, e começou a fazer o contato. Um por um, lista, página amarela ali, ó, folheando, dentro dos recursos que eles tinham naquela época. Então, hoje a gente tem uma variedade de recursos. E a gente tem que aproveitar o máximo dos recursos que a gente tem, que muitas vezes são desperdiçados. A gente tem que ficar atento, como empreendedor, ficar atento nos recursos. E naquela época eles utilizaram os recursos que eles tinham, que era página amarela, e começou a ligar através de fornecedores. Fornecedor de quê? De máquinas, principalmente. Por quê? Vai produzir salto de plástico com o mesmo equipamento de madeira que eles produziram? Não tinha como. Então tinha que pesquisar, não sabia nada sobre plástico. Então a primeira coisa que eles fizeram, localizaram uma indústria que está registrada aqui, Indústria de Máquinas MG Limitada, em Santo André, São Paulo. Essa foi a primeira empresa que eles localizaram e fizeram contato em 1980 sobre produção de salto de plástico. Então essa indústria de máquinas MG não conseguia achar ninguém lá dentro dessa fábrica, que ela já fechou. Ela foi a primeira empresa que receberam eles naquela época. Indústria de máquinas MG. Então o que aconteceu? Eles visitaram essa empresa, conheceram uma pessoa lá dentro dessa empresa, e essa pessoa passou muitas dicas, várias dicas de fornecedor de matrizes, de porta-molde. Para quem injeta plástico sabe o que é isso. Para quem não injeta, o molde é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui, depois eu vou contar mais detalhes. Tá pesado. Esse aqui é o molde, ele é de ferro,
Depois eu vou contar um pouco dessa história do molde aqui, esse aqui é o molde de taco. Então, eles procuraram naquela época informações sobre fabricante de molde, de porta-molde. Porta-molde é a estrutura que segura esse molde aqui. É a estrutura que segura esse molde e essa estrutura fica fixada na máquina injetora. Esse é o porta-molde. Então, eles começaram a pesquisar diretamente. Teve que viajar, pegou, não sei se foi avião ou foi de ônibus, foi para São Paulo. E lá pesquisou, conversou com essas pessoas, tomou nota e foi descobrindo mais coisas. Então, primeiro passo, pesquisa. Então, assim como nós, quando a gente tem uma ideia, primeiro a gente tem que pesquisar a respeito, não é chegar assim, não, eu tenho uma ideia aqui, é muito boa, vou fazer isso e coloca tudo nesse negócio, mas sem pesquisar. Pode acontecer o seguinte, você perder tudo aquilo que você juntou. Né? Então, nunca colocar todos os ovos numa cesta só também. Né? Então, pesquisa. Se você quer empreender, pesquisa. Então, eles foram lá para essa empresa, MG em São Paulo, indústria de máquinas, e através da coragem, né, inovação, coragem e ousadia, eles, depois da pesquisa, eles fizeram a venda de 2 lotes que eles tinham naquela época, 2 imóveis, eles venderam 2 imóveis e fizeram um financiamento no BNDES, naquela época, 1980. Depois de pesquisado, diante dessa eminência e da concorrência chegando aqui na região deles, eles pesquisaram e investiram. Então fizeram, os três irmãos trocaram essa ideia e fizeram um financiamento no BNDES, chamado naquela época de FINAME, que é um fundo de financiamento do BNDES. E fizeram a venda de 2 imóveis e ousaram naquele momento, dentro das suas capacidades, e adquiriram aí a primeira máquina injetora para fabricação de salto no estado de Goiás, 1980. Pronto. A partir desse contato que eles fizeram em São Paulo, nessa indústria de máquinas, Milênio Calçados, opa, tudo jóia, Júnior? E é isso aí, muito obrigado pela participação aqui, viu? José Mídio, um abraço para você, viu? Grande cliente aqui, parceiro da Solar de muitos anos. Então, depois deles adquirirem a primeira máquina injetora, nesse primeiro contato que eles tiveram dentro da fábrica lá em São Paulo, em 1980, eles pegaram informações de um fabricante de molde que era lá em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Então, por indicação de um colaborador que atendeu eles lá na MG Máquinas, em São Paulo, eles tomaram conhecimento de uma indústria no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, que se chamava, e ela está ativa até hoje, produzindo outros produtos, mas chamava Máquinas Italy. Máquinas Italy, em Novo Hamburgo. Era de propriedade do Érico. Então, o Érico, proprietário da Máquinas Italy, recebeu eles foram até o Rio Grande do Sul, fizeram contato, esse network, que é uma das atividades do empreendedorismo, network, que é muito importante, eles fizeram dentro da capacidade que eles tinham, esse network com outras empresas, mais diretamente, porque não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha internet, era telefone e pessoalmente. Então eles foram lá no Rio Grande do Sul, conheceu a empresa do Érico, Máquinas Italy, e conversou com eles, contou sobre a indicação da MG Plásticos e falou um pouco sobre a história deles aqui e a intenção deles de montarem a primeira indústria de salto plástico aqui da região. Né? E o Érico abraçou essa causa deles e ajudou a fazer até a instalação das máquinas aqui na fábrica, instalação do porta-molde, que ele produziu o primeiro porta-molde e as primeiras matrizes de salto para, então, chamada Texalt, que eu vou mostrar aqui o nome dessa empresa que eles montaram na época. Então, assim, a história é um pouquinho longa, mas eu vou chegar nas lições. Então, eles foram para o Rio Grande do Sul, através do network que eles tiveram pessoalmente com essa Máquinas Italy, eles conseguiram formar essa parceria. O Érico fez as primeiras matrizes para eles aqui e confiou no projeto deles. Através do resultado desse network, ele conquistou a confiança dessa Máquinas Italy do Rio Grande do Sul. Eles fizeram os primeiros moldes. E um detalhe, tem uma história aqui importante. Quando eles vieram aqui o Paulo, Mauro e Tarcísio vieram de Araguari para cá, eles moravam antes numa região, numa zona rural. E lá foi construída uma usina da embarcação, na região ali próxima a Araguari.
E a roça onde eles viviam, que era um total de 16 irmãos, foi tomada por essa represa, chamada emborcação. Aí a usina da emborcação tiveram que indenizar todas as famílias daquela região que fizeram aquela represa. Então eles tinham esse dinheiro da indenização para receber. E o Érico abraçou essa causa deles, fez as primeiras matrizes com a promessa de, quando eles recebessem essa indenização por conta da usina de emborcação, que tampou a terra onde eles moravam naquela época, aí eles receberiam essa indenização e ia pagar o Máquinas Itália. E foi isso que aconteceu. Passou o prazo, eles receberam e quitaram lá as suas primeiras matrizes com a Máquinas Itália. Então eu registro aqui, né, em nome de toda a família Solarte, de todos os fabricantes de saltos que hoje tiveram as suas indústrias montadas a partir dessa possibilidade de fabricação de salto aqui. Agradeço aí a família do Érico, da Máquinas Itália de Novo Hamburgo, né, por tudo, pela confiança que ele teve naquela época. Ele já é finado hoje, o Érico, mas fica registrado aqui a nossa gratidão, né, por ele ter feito isso. Né? Então, graças a ele foi uma peça fundamental para que começasse a produzir o salto de plástico aqui na região. Tá certo? Então está registrado aqui esse agradecimento a toda a família aí do Érico da Máquinas Itália. Tá bom? Muito obrigado. Em nome de todos os sapateiros. Tá certo? Então, tá. Então já conseguiram aí a máquina, através da pesquisa conseguiu a máquina, através do network conseguiu o contato aí do fabricante das matrizes, as primeiras matrizes, e agora faltava o quê? Matéria-prima. Né? Então, o que aconteceu? A matéria-prima, naquela época, era muito escassa. O plástico, o professor Paulo acabou de chegar aqui. Boa noite, professor Paulo. Seja bem-vindo. Então, a matéria-prima, plástico, naquela época, era muito escassa. Tinha poucos fornecedores e era muito cara. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram reciclar, usar material reciclado para transformar em salto naquela época, já no começo. Só que eles faltavam muita experiência naquilo. Então eles tiveram a humildade de falar, não, por enquanto a gente não consegue ainda, mas vamos pesquisar. Vamos partir agora para a matéria-prima virgem, mas vamos continuar pesquisando aqui sobre o material reciclado. Porque o network que eles fizeram lá atrás com a MG Plásticos, a indústria MG em São Paulo, já deu várias dicas para eles. Eu vou contar para vocês. Então eles passaram a adquirir matéria-prima virgem e fizeram financiamento novamente, porque a matéria-prima virgem, 1 tonelada daquele material, custava mais do que uma máquina injetora. Ela é muito cara. Então, mas mesmo assim, eles enfrentaram mais esse desafio e adquiriram a primeira carga de PS virgem, que é o mesmo material desse salto aqui. Né? Custou mais caro do que a máquina adquirida, diz meu pai, quando eu fiz entrevista com ele. Então, já conseguiu aqui a máquina, conseguiu, através do network, conseguiu pesquisa, conseguiu contato com a máquina. Através do network aqui, conseguiu contato com o fabricante dos moldes. O fabricante dos moldes ajudaram eles a fabricar, a instalar os equipamentos aqui, o porta-molde, as matrizes aqui na fábrica. Depois eles partiram para matéria-prima. E o Marcílio, meu primo, acabou de chegar aqui. Tudo jóia, Marcílio? Grande satisfação, viu? Tá com você aqui. E é muito importante. E o Marcílio fez parte aqui, inclusive está nessa história aqui que eu vou contar. Viu, Marcito? Tô contando aqui, ó. Paulo, Mauro, Tarcísio. Meu pai, seu pai e o pai do Elton. Que a gente seguiu aí o trabalho, né, deles até hoje. Tá certo? Marcílio, eu vou chamar você aqui daqui a pouquinho. Você topa fazer um vídeo aqui ao vivo? Eu vou só seguir aqui. Daqui a pouco eu te chamo aí. Se você topar, tá certo? Então tá. Então, máquina, moldes, matéria-prima. E então, nessa segunda fase, que é a fase de investimento, que é uma fase muito melindrosa, né? A gente tirou aqui algumas lições para trazer para o empreendedorismo. Né? Então a gente fala sobre a primeira lição, recursos materiais, máquinas. A primeira máquina que eles utilizaram, que eles compraram, serviu para quê? Para fazer tanto salto. Hoje a gente tem máquina aqui que faz salto, tem uma máquina que faz o taco de TPU, tem a outra máquina que faz salto de PVC, mas naquela época, o recurso que eles tinham era uma máquina. Então essa máquina serviu para fazer tanto saltos quanto tacos, a mesma máquina.
Então aproveitou ao máximo o único recurso maquinário que eles tinham naquela época, né? Então, sobre recursos materiais, a gente como empreendedor deve utilizar o máximo dos recursos que a gente tem, né? Então a primeira máquina dele serviu para fabricar tanto saltos e tacos, né? Muitas vezes durante o dia e à noite. E aqui, ó, primeira lição, produzir mais com menos. Essa é a lição sobre recursos. Você tem que produzir mais capacidade produtiva com menos recurso. Então, com o único recurso que eles tinham, eles trabalhavam de noite e produziam tanto salto quanto taco com a mesma máquina. E hoje, muitas vezes, adquirimos máquinas caras e em quantidade desnecessárias para ter o luxo de trabalhar somente em horário comercial. Dependendo da máquina, se for muito caro, você tem que aproveitar o máximo dela, capacidade, fazer mais turnos, né? E se você fazer mais turnos, sendo que uma mesma máquina pode ser muito mais bem utilizada com a criação de mais turnos de trabalho. Então, uma lição aí de empreendedorismo que eles deixaram no legado deles é fazer mais com menos, certo? Não adianta ter aquele tanto de máquina e trabalhar só uma parte do dia e ficar o restante um pedaço da noite e final de semana, feriado, elas desligaram. É um recurso muito grande. Então, a gente tem que aprender com isso. E eu aprendo todo dia com essas lições que eles deixaram aqui para a gente. Então, outro legado que eles deixaram nessa fase aqui de pesquisa e de investimento. A importância da comunicação e do network nos negócios. Então, por mais que naquela época não tinha internet, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, que hoje a gente fala com qualquer pessoa no mundo, instantaneamente, naquela época era pessoalmente. Então, comunicação e network. Eles tiveram network na fábrica de máquinas que eles passaram a conhecer. Aqui, ó, a comunicação e network foi fundamental para a formação de parcerias e materialização do projeto. Através do network e da comunicação, eles materializaram aquilo que eles sonharam, que é fabricar o salto de madeira para concorrer, fabricar salto de plástico para concorrer com a indústria que estava chegando e que é ameaçando a produção de salto de madeira deles. Então, quando você faz o network, você viaja para os lugares, faz o network, o que acontece? Novos lugares, novas pessoas e novos ambientes, isso muda a sua mente de pensar, a sua forma de pensar, e você consegue alcançar resultados novos. Então, se você quer resultado novo, acesse novos lugares, novas pessoas e novos ambientes. A gente é a média das 5 pessoas. Se você quiser saber qual que é a sua média, a nota que você dá para você, anota aí as 5 pessoas que você mais convive. 5 pessoas que você mais convive. E separa alguns assuntos que você quer saber sobre você. Anota aí, 5 pessoas que você mais convive. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você sabia disso? Existe uma pesquisa. Depois você faz uma pesquisa sua, anota aí as 5 pessoas que você mais tem contato e seleciona alguns assuntos que você quer se classificar. Você vai colocar a nota dessas 5 pessoas. Você é a média dessas 5 pessoas. Pode fazer o teste. Então, se você quer ter resultados diferentes, você tem que buscar ambiente novo, pessoas novas, lugares novos, ambiência, viver em lugar novo. Aí você vai conseguir alcançar novos resultados. Tá? E isso foi o que eles fizeram. Eles viajaram para São Paulo, conheceu uma fábrica nova, fábrica de máquina, coisa que eles nunca tinham visto antes, conheceu pessoas novas, indicou outra empresa do Rio Grande do Sul, viajou para lá, viu a realidade de lá e, através da experiência de lá, eles conseguiram trazer isso para cá, para Goiás. E outra coisa, outra lição. Quando eles começaram aqui a produzir salto de plástico, eles tentaram primeiramente transformar a matéria-prima reciclada em salto. Só que como estava muito no princípio, eles não conseguiram. Então eles tiveram a sabedoria e a humildade de saber recuar. Então eles recuaram nessa parte. Saber recuar. Quando você não está na hora, você não pesquisou, não tem conhecimento, então às vezes a gente tem que recuar. Então aqui, no primeiro momento, adiaram a reciclagem dos materiais para aprimorarem mais. E mais tarde, já preparados, aplicaram a ideia novamente e aí deu certo lá na frente. Vou chegar lá nessa história. Então, a segunda fase foi essa. A primeira foi por onde começar, né? Tiveram a visão e fizeram a pesquisa,
Aí partiram para o investimento, então estava tudo pronto para começar. E aí foi que surgiu no dia, grava aí, está anotado aqui na agenda nossa, dia 9, Marcílio, está aí, ó, dia 9/5 de 1980, 9/5 de 1980, há 43 anos, então, depois desse percurso, nasceu a primeira indústria de saltos plásticos da região centro-oeste, chamada TecSalt. A TecSalt foi a primeira indústria de saltos plásticos da região centro-oeste. Então, a partir dessa pesquisa, desse network, de várias ações que eu já citei aqui, foi fundado aí, então, no mês 5 de 1980, a TecSalt, fundada aí pelo Paulo, Mauro e o Tarcísio, os três juntos. Então foi isso, né, que aconteceu. Então, fundação da TecSalt, agora eu vou falar assim, ó. E agora? Fundou a TecSalt, adquiriu máquinas, matéria-prima, os moldes, e agora a gente vai ter um desafio novo, porque o negócio está montado. E agora? A gente tem conta para pagar, tem investimento para pagar, tem financiamento, tem a matriz ainda para pagar, tem a máquina para pagar, tem o material, tudo para pagar. A fábrica está montada. Então, aí montou o negócio e nasceram novos desafios. Hoje, geralmente, quando uma grande parte, a maioria das empresas fecham no primeiro ano de fundação. Mas as que vingam, demoram cerca de 2 anos para pegar aquele dinheiro que investiu de volta, para empatar, fica 0-0. Então, a partir do momento que eles conseguiram investir, o Alisson está aqui, o Alisson, meu primo, filho do tio Tarcísio, né? O Marcílio está aqui também, o Alisson, satisfação, meu primo, filho do Tarcísio aqui, que é um dos fundadores também aí da indústria de saltos plásticos da região centro-oeste. O Marcílio colocou aqui, ó, irmãos Barbosa foram visionários, empreendedores e vitoriosos no ramo de calçados no estado de Goiás. É isso aí, e a gente tem que registrar isso, porque não pode deixar passar uma história dessa. Então, como eu disse aqui no começo, eu fiz um propósito com meu pai, antes da partida dele, da volta dele, né, para casa, porque nós estamos aqui, todo mundo é de passagem, né? Mas vamos registrar essa história e trazer o que a gente pode aproveitar de conhecimento para a gente colocar no dia a dia, na nossa vida hoje como empreendedor, né? E eles foram visionários mesmo. Então, pronto, montou a fábrica. E agora? Está pronto? Não, temos novos desafios. Só estava começando o desafio. Qual foi o primeiro desafio? O primeiro não, alguns, né? Porque são vários. Todo dia a gente enfrenta um desafio novo na empresa. Então, eles tiveram um desafio aí muito grande, que era sobre a fabricação dos moldes, as matrizes. A fabricação dos moldes, das matrizes que eu mostrei aqui, agora, até aqui atrás tem uma... Aliás, aqui tem outra matriz, ó. O Alisson, Marcílio, vocês lembram dessa matriz aqui? Essa matriz aqui foi fabricada em 1980, né? Que eles fabricaram aí, é um molde de um salto infantil, Anabela. Essa matriz aqui está no museu, aqui na Solarte, ó. Então, isso aqui é uma matriz. E essa matriz, ela demorava muito para chegar. O relato do meu pai é que as matrizes que eram encomendadas no Rio Grande do Sul demoravam até 2 meses para chegar aqui. E outra coisa, era muito cara essa matriz. Então, tinha um desafio. Eles já enfrentaram um desafio de montar uma indústria de componentes, coisa que não existia aqui, uma coisa nova. E aí, agora fazer matriz, como é que a gente faz isso? Fazer matriz, né? Então vamos lá. Foi em 1981, um ano depois de começar a fabricar saltos, eles já foram atrás da pesquisa para começar a produzir as próprias matrizes de salto nessa indústria. Né? Então foi em 1981. Né? A TecSalt foi fundada no mês 5 de 1980. Em 81 eles já partiram para pesquisar isso aqui. Qual que é o motivo? Para que fazer as próprias matrizes? Eu falei que as matrizes eram muito caras naquela época e demorava até 2 meses para chegar aqui para começar a produzir o salto. Então pensa, tinha um modelo novo, uma moda que foi lançada, vai começar a desenvolver o modelo de salto, demorar 2 meses para chegar aqui esse salto. Então é muito tempo e o custo também muito alto. Então esse foi o motivo, né, do porquê eles buscaram conhecer. Aí o que aconteceu? Foi montada uma oficina,
do lado da janela do meu quarto, que era aqui no setor sudoeste também, e lá de noite eu escutava meu pai trabalhando e o Timóteo de Tarcísio a fazer os primeiros experimentos para a fundição das primeiras matrizes de salto. Então, depois meu pai deu continuidade na produção. Então, eles descobriram várias formas de fazer a matriz. Então, foi meu pai, com a ajuda aí do tio Mauro e do tio Tarcísio, né? Paulo, Mauro, Tarcísio. E teve uma pessoa também muito importante que participou nessa época, ajudando eles, que foi o Divino. O Divino é um grande colaborador que trabalhou junto na Texalt e hoje ele é fornecedor de matéria-prima, né? Depois eu vou contar a história dele aqui no final, que ele faz parte dessa história também, viu? Divino, Replastec, referência no fornecimento de matéria-prima. Aqui muita gente conhece ele, tá bom? Então ele faz parte também dessa história. O local que foi feita essa oficina de fundição, né, de forja, derreter ali com carvão, materiais reciclados para fazer a matriz, foi na casa que eu morava, na casa do meu pai, e ficava do lado da janela e eu escutava ele trabalhando de noite. Então, a oficina de madeira em casa, ao lado da janela do meu quarto. Isso que eu anotei aqui, eu não esqueço. E muitas vezes de noite eu escutava ele trabalhando lá com a luz acesa, entrava no meu quarto, a luz, trabalhando lá com a forja de ventoinha, com carvão, derretendo material, e dava errado, fazia de novo, e até 4 horas da manhã e nada, e depois foi assim várias vezes. Então, como que eles faziam? Já dei um toque aqui. Através da forja, quem quiser saber mais, procure forja, mas era uma forja, uma turbina que eles compraram, montaram de tijolo, fizeram um caixote assim de tijolo, com uma turbina embaixo, que soprava o carvão para cima. Colocava o carvão ali, e acendia o fogo, ligava essa turbina, soprava aquele carvão e fazia aquela brasa. O que eles colocaram ali? Um panelão de aço, e colocava dentro dessa panela carburador de carro, maçaneta de carro, um monte de peças de carro que comprava no ferro velho para derreter, para começar a fazer a matriz de salto. Então fez tudo no carvão, e a gente fala que fazia a matriz na unha, porque era manual. Inclusive tem algumas ferramentas aqui. Essa aqui é uma tenária que ele usava para poder pegar a bica de aço, para derreter o antimônio, jogar nessa bica e jogar dentro de um caixote para fazer a matriz de salto. Essa aqui é uma das ferramentas. Tinha esses quadros aqui, que esse aqui vai ficar guardado aqui no museu. Então, esses aqui são ferramentas reais que utilizaram naquela época. Esse aqui é para poder colocar aquele macho aqui para poder fazer a rosca nas matrizes. Essa tesoura aqui para cortar a chapa. E esquadro, para fazer as coisas no prumo, né? E várias outras ferramentas. Então, lima também. E aí eles fizeram, essa aqui foi uma das matrizes que eles fizeram, matriz de taco, naquela época, 1981. Matriz de Zamac, aqui o Marcílio falando aqui, o Zamac, também chamado de antimônio. E aqui, ó, essa matriz tem uma chapa aqui de extração, que a máquina entra por aqui, o material é injetado aqui através da outra parte e distribui aqui nesses canais. Esse aqui é a chapa onde vai extrair, a máquina empurra essa chapa através dessa parte aqui, e essa chapa empurra e joga para fora as partes que foram injetadas aqui nessa parte. Então essa matriz de taco aqui, por exemplo, fazia aqui, ó, um modelo de taco, 2, 3 modelos de taco diferentes numa mesma matriz. Então aproveitaram, como eu disse aqui atrás, o máximo do recurso, fazer mais com menos. Então é isso que eles faziam. Então essa aqui foi uma das matrizes que eles fizeram naquela época. Na unha, né? A gente fala na unha. Então fazia as matrizes com peças de carro, comprava no ferro velho, com a forja, a carvão, usava areia, inicialmente era areia comum, depois descobriram que tinha uma areia refratária que não estoura com o calor do antimônio derretido, e ferramentas manuais que eu mostrei aqui agora. Pronto. E quais as lições que a gente traz agora para o empreendedorismo sobre essa fase aqui de fabricação das próprias matrizes de salto? Tem que tirar uma lição disso, né? A lição, eles trabalharam várias vezes tentando, deu errado, derretia, fazia de novo. O Elton acabou de chegar aqui. Então aqui está aqui presente aqui
o Elton e o Marcílio, que são filhos aí do Marcílio, filho do Mauro, e o Alisson está aqui, e o Elton, filho do Tarcísio, né, que são meus primos. Eles fazem parte dessa história, né? E grande satisfação que eu vejo eles aqui todo dia. O Marcílio é gerente aqui da nossa produção hoje, o Elton auxilia aqui no transporte aqui das mercadorias. Também a gente está sempre em contato aqui um com o outro. Então, foi uma experiência em tanto, né, primos? Então, assim, ó, a gente tem que tirar uma lição. Essa fase da fabricação das próprias matrizes, que foi um dos desafios, grandes desafios, tem que trazer uma lição. Qual que foi a lição? Força de vontade, porque não era fácil trabalhar até 4 horas da manhã no calor, na forja, derretendo ferro, e trabalhando com esmeril, lima, ferramenta, cortava a mão, queimava, né? E o calor bruto. Então, força de vontade, foco, porque eles tinham foco, sabiam o que queria. Eles sabiam o que queria. Então, não vamos desistir. E quando um enfraquecia, o outro ajudava. Né? Por isso que é a importância de andar junto, nunca andar sozinho, igual um casamento. Se um enfraquece, o outro ajuda a levantar. Outra hora o outro está forte, o outro está fraco e vice-versa. Então, andar junto. Ó, sapataria, aeroporto, tudo jóia. Eu lembro desse tempo. Ó, se você tiver alguma passagem nessa história, né, que você que está participando aqui da live, pode ir escrevendo aí, o pessoal ir conhecendo, tá bom? Minha irmã está aqui também, ó. Me lembro dele fazendo as matrizes no fundo de casa. E era isso, fazer mais com menos. Fazer mais com menos recursos, com os recursos que tinha. Então, a lição nessa fase da fabricação das matrizes é força de vontade, porque eles não desistiram, trabalhou bastante, não tem medo de trabalhar, né? Foco, determinação e outra coisa muito importante que eu admirei demais do meu pai e eu vou levar para o resto da minha vida, que é confiança no seu potencial. Então, eles tinham muita confiança naquilo que fazia. E isso é uma coisa que a gente traz para dentro da gente. Né? Então, assim, confiança, fazia com confiança. Sabia que não deu certo, mas vou fazer de novo. E foi até dar certo. Então, aqui, ó, houve casos em que meu pai fez uma coleção. Teve um caso aqui que meu pai fez uma matriz num dia. Isso hoje é muito difícil hoje. O cliente chegou com o modelo, falou: eu quero esse modelo aqui de salto. Meu pai pegou esse modelo, fez o salto de madeira, do salto de madeira copiou, fez o salto de alumínio, do salto de alumínio fez a fundição e montou a matriz, fez a matriz do salto, igual essa matriz aqui, ó. Aqui só está uma parte da matriz. Então, teve uma ocasião, o cliente chegou e falou: eu quero esse salto aqui. Ele fez o salto de madeira, copiou o salto no alumínio, do salto de alumínio fez a matriz e num dia ele já tinha fundido essa matriz, estava pronta para levar para o torneiro. Depois o torneiro que faz o restante do acabamento, torneiro mecânico. Né? Então, teve essa ocasião que ele fez em um dia uma coleção de salto. 3 tamanhos ou 4. Naquela época, hoje a gente trabalha aqui com o salto número 1, 2, 3, 4. Naquela época era o 34, era base 4. 4, 6, 8 e 0. 0 era o 40. Então, geralmente fazia até 3 tamanhos. Então, ele fez essa coleção num dia só. O Wallace colocou aqui, ó, lições que valem para todas as situações que vivemos. Minha mãe falou aqui, ó, minha mãe está aqui, Sônia. Só tem coisa para ensinar também, minha mãe, viu? Gratidão demais, mãe, por tudo que a senhora proporciona aí. E se o meu pai, o Timauro Tarcísio, conseguiu fazer isso, é porque tinha alguém muito importante do lado para dar todo o apoio que precisasse, né, em casa. E também o apoio nas situações do dia a dia, né, nas dificuldades, a força. E eu vou contar aqui uma situação que lá na frente eu ia contar lá. Meu pai pediu para minha mãe um dia, falou: Sônia, liga aqui na Texaud, porque foi numa fase que estava difícil na Texaud. O comércio estava fraco, igual a gente passa também por grandes e baixos. E naquela época não tinha internet, não tinha nada. E o telefone estava mudo. O telefone não tocava. Aí meu pai falou assim: será que esse telefone está com defeito? Ligou lá para minha mãe, ó, liga aqui.
porque para ver se esse telefone está com defeito, porque não tá ligando, ninguém está ligando. Aí ligou lá, estava ligando sim, estava funcionando. O negócio é que o mercado estava devagar, mas nunca desistiram, né? Ó, meu pai fala, a Denise falou aqui que meu pai, Paulo, ele não desistia, ele não conseguia dormir se ele não conseguisse terminar aquele serviço. E é verdade. Então, assim, tem várias lições, né? Então, essa lição aqui de força, foco, determinação e confiança no potencial, que é muito importante. Se você não confiar em você, quem que vai confiar? Se você tem uma ideia, pesquisa, faz tudo que tem que fazer. Mas se você não confia em você mesmo, quem vai confiar? Você é a primeira pessoa que tem que confiar em você, no seu potencial, na sua capacidade. Então, aprende, vai atrás, pesquisa, não desiste. Cada ameaça, cada pessoa que fala, você não consegue isso não, você usa isso como uma injeção. Fala, agora que eu vou atrás mesmo, agora que eu vou conseguir fazer e vou pesquisar e vou atrás e vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Né? Então, quando você tiver um desafio, enfrenta esse desafio, fala, agora que eu vou atrás mesmo e vou conseguir. Acredita no seu potencial, porque se você não acreditar, quem vai confiar? Quem vai acreditar? Então, você é a primeira pessoa que tem que confiar no seu potencial. Então é isso. Ó, a outra fase, teve uma fase aqui, o Ayrton e Marcílio, o Alisson não sei se você lembra, porque eu acho que era na fase anterior, mas talvez a Denise lembra, minha mãe também vai lembrar aqui também. Quem lembra aí das sandálias Micalce? Agora você me corrige, o Ayrton e Marcílio, era Micalce ou era Micalça? Então é o seguinte, foi uma fase que a gente vai ter um legado aqui também, mas nem tudo que a gente aproveita aqui é coisa que a gente vai contar aqui é coisa que deu certo, tem coisa que deu errado, e até coisa que deu errado a gente tem que aproveitar para a gente usar no nosso dia a dia como empreendedorismo, tá? Então naquela época eles já inovaram com a fabricação de salto na região centro-oeste, fizeram as primeiras matrizes de salto. Até hoje não houve, aliás, já teve algumas pessoas que fabricam matriz aqui sim, perdão. Mas naquela época ninguém fabricava matriz, principalmente de salto, e eles conseguiram fazer as primeiras matrizes de salto aqui. Então foi um desafio grande. E aí eles inovaram mais uma vez. O Colemar acabou de chegar aqui. Boa noite, Colemar. Trabalha aqui na pintura da Solarte. Seja bem-vindo. O Luciano e minha irmã está aqui também. Então, eles buscaram inovar mais uma vez. E quem deu essa força aqui para inovar foi meu tio Mauro, que ele inclusive foi um dos que motivaram aí o Paulo e o Tarcísio a montar a Texalt. Então meu pai contou isso, falou, se não fosse o Mauro, nós não tínhamos conseguido montar a Texalt aqui, porque o Mauro era para frente nas ideias, e meu pai era mais ele segurava mais negócio, e o Mauro era mais ousado. Então assim, é um equilíbrio que tinha, cada um fazia uma parte. O Tarcísio já mexia na parte da indústria, da parte de materiais. Então tem um equilíbrio, teve um equilíbrio aí, né? Então naquela época, eu não sei falar o ano, mas foi no meio da década de 1980, eles fizeram uma sandália, aqui ó, Micalce, o Marcílio colocou aqui ó, e é bem lembrado, Marcílio, sandálias infantis e adultas. Então naquela época não tinha fábrica de sandália de plástico aqui na região. Então eles criaram mais uma vez, inovaram e criaram aí a sandália Micalce, sandálias Micalce. Era uma sandália feita de... eu vou contar aqui, ó, essa lição aqui. Era uma sandália feita de PVC comum, PVC convencional, e fizeram uma máquina, eles faziam as máquinas, que se não tinha máquina, eles faziam. Então eles fizeram uma máquina para colocar a tira, eles injetaram a sandália embaixo, a tira de PVC, em 1985 aproximadamente, e fizeram uma máquina para poder encaixar a tira dentro dessa sandália. E aí contratava aqui na região sacoleiras. Eu lembro disso. Se vocês lembrarem alguma coisa aqui, Marcelo, coloque aí para nós. Sacoleira para poder, colocava várias sandálias ali dentro do saquinho de plástico, e sacoleira saía na região para poder vender. Então, essa foi a história da sandália Micalce, que é uma sandália semelhante à Melissa, que a Grendene lançou também há muitos anos, a sandália Melissa, que a Grendene lançou de PVC. Inclusive a Grendene, ela também já fabricou salto no passado. Sapataria Aeroporto, ela falou que sandália é karatê, teve essa sandália também, né?
que era uma parte de baixo e uma parte de cima injetada, eles encaixavam uma na outra e tinha ainda a tira. Só que não vingou essa sandália, por alguns motivos. Né? Então aqui, ó, um dos desafios foram a criação da sandália de plástico, chamava Micalci, vou até corrigir aqui, Micalci, está corrigido. Sandálias Micalci. Bom, qual que é a lição dessa parte? Lição: a criação dessa sandália de plástico, que ninguém fabricava aquilo naquela época, foi inovador, foi uma ideia inovadora. Era diferente de tudo. Não tinha. Tinha a Havaiana, né? E a Havaiana é aquele modelo tradicionalzão de sempre. Então, foi um projeto inovador e tinha um bom nome. Então, era um projeto inovador, uma sandália, tinha um bom nome, que eu considero que era um bom nome, chamava Micalci. Porém, faltavam algumas ações que impediam com que o projeto vingasse como segue abaixo. Aí eu vou citar aqui, porque a gente tem que aprender também com aquilo que não deu certo. E a gente tem que reconhecer que fizeram um projeto inovador, diferente, tinha um bom nome, mas não deu certo. Então, ó, primeiro, o sistema de distribuição, eu estou pegando essa história e jogando para o empreendedorismo. Tá? Ó, o Marcelo colocou aqui, ó, sandálias tipo xereta, karatê e melicinha. É isso aí, era semelhante a essas sandálias que fazia naquela época. Então, o que é que não deu certo? Sistema de distribuição. Naquela época eles não tinham um sistema de distribuição. Hoje tem facilidade. Hoje a gente coloca nos marketplaces aqui, no OLX, no marketplace tá, do Facebook, coloca em várias plataformas, aí, até no Magazine Luiza a gente coloca um produto lá e vende. Né? Então naquela época não tinha esses contatos que a gente tem hoje. Então o sistema de distribuição naquela época não foi adequado, que era só sacoleira, tinha uma capacidade para produzir muito, porém tinha que ter uma quantidade de distribuição muito grande. E o sistema de sacoleira naquela época não era suficiente para poder fazer girar e gerar receita suficiente até para pagar essas matrizes, que era muito cara. Né? Não tinha os canais de distribuição, distribuidores naquela época. Então, o sistema de distribuição não foi suficiente para poder manter o negócio funcionando na parte de sandália. O salto estava normal, estava trabalhando normal. Embalagem. A embalagem era, uma sandália era amarrada na outra, com um aramezinho, que eu lembro até hoje, colocado dentro de um saco de plástico e colocava várias sandálias daquela no saco. A sacoleira saía para vender. Então, a apresentação desse produto não era adequada. Então, não tinha embalagem própria para o usuário receber o produto, porque hoje você tem que entregar um produto embalado, bem protegido, né, bem apresentável. Eram fornecidos em sacos plásticos, transparentes e sem apresentação. Então, é uma lição que a gente tem que trazer para hoje. Você tem um produto bom, embala direitinho, entrega o produto embalado, com uma identificação, né, para o cliente. Então, isso é uma lição que a gente está trazendo para hoje. Terceiro, faltou, que eu coloquei aqui sobre distribuição, né? Faltou conexão com atacadistas em alguma rede de distribuição. Porque se tivesse algum atacadista naquela época, pode ser que esse projeto ele teria vingado, como vingou o da Grendene. A Grendene que fez a melicinha. Então vingou. Né? Tá certo que eles tinham uma estrutura muito grande. A Melissa, que é o Solados Grendene hoje, né? Mas começaram do nada não, começaram bem pequeno também. A Grendene, inclusive, fabricava salto, antes de fabricar salto, eles fabricavam aquela tela de galão de 5 litros de vinho, depois passaram a produzir salto de plástico, depois lançou a melicinha, aí foi longe, né, hoje. Então eles fizeram essa sandália parecida com a da Melissa, da Grendene. Então, observação, o projeto era semelhante às sandálias da Melissa, da Grendene. Porém, por conta dessas ausências de ações, de marketing, o projeto não vingou. E aí parou. Né? Hoje, com a internet, possibilita ter uma chance muito maior de levar um produto mais longe possível. Então, um bom plano de marketing hoje ajuda a gente a lançar um projeto inovador. Então, essa é a lição que a gente tirou sobre a fabricação das sandálias Micalci, que eu lembrei aqui, que faz parte dessa época da década de 1980. Agora tem uma fase aqui importante. Marcelo e Wellington,
Vocês estão aí, né? Você lembra que ano que a gente começou a trabalhar na Texalt? Coloca aí, o Elton e o Marcelo, enquanto eu tomo água. Então a gente era criança, era criança, mas a gente queria aprender também, e para nós aquilo também era uma coisa diferente. Máquina de fabricar sal de plástico, a gente conhecia a marcenaria, né? Então, a gente tinha 9 anos de idade quando a gente começou a trabalhar com os nossos pais na Texalt. Quando a gente chegou lá na Texalt, esse foi o ano de 1983, quando a gente começou a trabalhar. Ó, o Edson colocou 1984. A gente tinha 9 anos, velho. Foi 1983. E então, quando a gente foi para trabalhar lá, a gente trabalhou na máquina produzindo salto de plástico. 9 anos operando a máquina. Tá certo que tinha os adultos ali em volta, né, observando. E só que a gente não abria a máquina, enfiava a mão lá dentro para tirar o salto, porque essa máquina foi 83, Marcelo. 86 a gente estava com 12 anos. Mas não pode ficar contando as datas não, né? Porque a gente já tem um pouco de década já, né? A gente, né? Mas foi 83. Então, a gente era monitorado. Ali é o Jairo. Opa, tudo jóia, Jairo? Ó, a gente trabalhou na máquina operando salto com 9 anos, mas com supervisão ali de adultos em volta. E era o seguinte, a máquina tinha uma tela, onde a máquina abria, mas tinha uma tela na frente, protegendo a gente da parte mais perigosa da máquina, que é o fechamento. Tá. O que acontecia se a máquina fechasse? Já sabe, né? Mas a gente não colocava a mão lá dentro para tirar esse salto, não. A gente tinha uma barra de ferro, um arame comprido. Então, na hora que a máquina abria, a gente enfiava esse arame lá dentro e dava só uma cutucada, assim. Aí caía aquele galho com 3 pares de salto ali, ou 4 pares de salto, caía embaixo, aí a gente pegava esse salto e ia cortar esse salto para destacar ele do galho. E aí apertava o botão para fechar a máquina. Então esse era o nosso trabalho. Ó, sapatearia aeroporto. Lembra do Márcio, sapateiro, doidão, da moto? Não lembro. Mas se o Márcio lembrar, ele fala aqui para nós. Então é o seguinte, a gente trabalhou com 9 anos produzindo salto. Então essa aí foi uma fase muito importante dessa década, né, de transformação do salto de plástico, né, que hoje já tem aí 30 anos, 40? 40 anos? Nossa Senhora! Tem tempo, hein? 40 anos, 2023, não tinha feito essa conta. Então tem 40 anos que eu trabalho com fabricação de salto de plástico, e o Marcelo também, e o Elton. Pensa, hein? Então foi uma época importante aí que eu, o Marcelo e o Elton, que está aqui presente, a gente começou a trabalhar com os nossos pais, fabricando salto de plástico, em 1983, na Texalt. Então, assim, o que a gente fazia lá? Além de trabalhar na máquina de fabricar salto, a gente operava a máquina, fazia a moagem do material, triturava ele para voltar, para virar salto de novo, fazia acabamento no salto, que era cortar o salto, destacar dos galhos, lavagem de materiais para reciclar os materiais. A gente já estava reciclando material nessa época, lavava numa bacia, tipo uma banheira, jacuzzi, só que era uma banheira que comprava no ferro velho, jogava água ali dentro e pegava o material que chegava do ferro velho, da sucata, dos catadores de matéria-prima, lavava aquele material, tirava a terra, passava, aí tinha um operador divino que trabalhou com nós, cortava na serra de fita e depois a gente triturava esse material. Colocava numa betoneira de construção civil, colocava o lança-chama lá dentro, riscava o fogo e aí esse material ia rodando lá dentro desse lança-chama, dentro da betoneira, com o lança-chama, com o maçarico, para tirar aquela umidade, para secar o material, para depois levar para a máquina e fazer aquele material virar salto. De vez em quando acontecia daquele material lá dentro pegar fogo dentro da betoneira e virava uma pelota de plástico pregada ali, dava um trabalhão. Mas é o que tinha naquela época, né? E vou falar, teve o copinho, o Elton, vou falar do copinho. Lá na casa do Elton a gente fazia reciclagem dos copos. Vou contar até uma história interessante aqui do seu pai, o Elton, do Tarcísio, lá no Serra Dourada, tá?
Então, agora eu estou contando a fase que a gente trabalhou lá na Texalt. Então, a gente tem que trazer uma lição disso aqui, dessa fase. Né? Que hoje, apesar de tem exploração infantil, né? Pegar a criança para trabalhar, porque ela tem que estudar, tá certo. Mas essa fase que a gente trabalhou, lá a gente aprendeu muito, trabalhar com os nossos pais. A gente trabalhava meio período, no outro período a gente estudava. A gente estudava de manhã, estudava à tarde. Trabalhava de manhã e estudava à tarde. E aí fazia as tarefas de noite. Teve uma época que a gente estudou de tarde também no SESI Senai da Vila Canaã. Então a gente nunca deixou de estudar, né? Então, assim, apesar de termos começado cedo, foi fundamental para a nossa criação, né? Como cidadãos que a gente é hoje. Né? E o Elton colocou aqui que a gente buscava material reciclado na Kombi e lavava o material no tanque, lá na casa da mãe do Elton, material reciclado, quando começou tudo. Então essa é a lição que a gente traz por a gente ter começado a trabalhar cedo, há 40 anos atrás, fabricando salto. E essa época foi mais tarde, depois que a gente começou a trabalhar lá, foi quando começou a fabricar, que eu vou entrar agora na parte dos copos descartáveis, Elton. Foi quando eles voltaram, depois de conhecimento, a fabricar, a reciclar material e transformar os plásticos recicláveis em salto. Porque matéria-prima era muito cara. Então agora está na hora, agora a gente adquiriu o conhecimento, vamos aplicar isso, transformar o salto de plástico, os materiais recicláveis em salto. Então, o que aconteceu? Depois de buscar conhecimento, eles voltaram e aplicaram isso, né? A transformar o plástico reciclado em saltos. Então, quais foram os plásticos que eles transformaram em salto de plástico? Primeiro, que vem na nossa memória aqui, copos descartáveis. Vou contar a história aí, do salto do copo de plástico. Então, transformaram copos descartáveis, vindo das festas, dos estádios de futebol, aqueles copos sujos. Tinha um processo para lavar esse material e a gente lavava esse material dentro de uma piscinona, com um garfo para lá e para cá, mas antes lavava numa banheira de ferro para transformar isso em salto de plástico. Era sujo, mas a gente conseguia. Copos descartáveis, telefones que naquela época, os telefones, tinha as concessionárias, aqui tinha a Tele Goiás naquela época. Então, quando o seu telefone estragava, você ligava para a Tele Goiás e a Tele Goiás te entregava um telefone novo e levava o seu telefone velho para lá. Aí o que acontecia? A Tele Goiás juntava esses telefones, enchia uma carreta de telefone e vendia para as indústrias de reciclagem. Então, de vez em quando, os nossos pais compravam esse caminhão cheio de pedaços de telefone, que tinha os mecanismos também de ferro lá dentro. A gente desmontava esses telefones, tirava as partes de metais e esse telefone era de ABS, para fabricar salto de ABS. Outras partes, peças automotivas, os catadores de materiais recicláveis catavam essas peças automotivas nos ferro velho, tudo trazia aqui para vender para a Texalt. A gente fazia a trituração desse material, lavar esse material, tirar a terra e transformar em salto. Eletrodomésticos, porta de geladeira, aquela borracha que sela a geladeira, que tinha um alumínio dentro, e cortava aquilo, transformava aquilo, triturava, fazia taquinho, com aquele material lá é PVC. Cordas, cadeiras de cordinha, comprava aquelas cordinhas que o pessoal reciclava, reformava as cadeiras de cordinha, triturava aquilo, fazia taquinho, que era feito de PVC. Câmeras fotográficas, o Fujioka, por exemplo, né? Que era o Sakura, na época, as máquinas fotográficas eram de filme, carretéisinhos de filme para revelar. Então, aquele filme, as indústrias, as lojas de fotografia juntavam aqueles carretéis e vendia aqui para a gente, para poder triturar aquilo e fabricar salto. O Ed colocou aqui, cabeça de boneca, são brinquedos. Os brinquedos a gente triturava ele, cabeça de boneca, pedaço de bola, triturava aquilo e fazia taco e solado de PVC. Então, os recursos que tinham naquela época eram esses. Então, a gente aprendeu, meu pai, o tio Mauro e o tio Tarcísio aprenderam a reciclar os materiais. O tio Tarcísio era o que tomava conta dessa parte.
da coleta desses materiais, trazia para cá, a gente transformava os materiais reciclados. Na década de 80, né, já tinha essa pegada de sustentabilidade, transformava os materiais reciclados em saltos de PS, salto de ABS, tacos de PVC e solados também. Ó, Denise colocou aqui, Sônia, Helena e Marinha. Marinha é minha madrinha, Helena, mãe do Elton, Sônia, minha mãe. Também foram as guerreiras que deram toda a estrutura familiar para que tudo isso acontecesse, cuidando dos filhos, e eram muitos, de casa, comida, roupa e psicológico. Igual eu citei antes, Denise, sobre isso, né? Que foram a sustentação, né? Porque atrás de um grande homem há uma grande mulher. Então foi muito importante, porque do jeito que a gente falou assim, que os três andaram juntos. Se um falhasse, o outro sustentava. E da mesma forma em casa. Então, andar dois é melhor do que um. Quando um está para baixo, o outro ajuda a levantar, né? Dá todo o suporte, assim, e vice-versa. Então, todos os três tiveram o apoio, né? O apoio psicológico, a estrutura familiar, e aguentava as pontas ali em casa, aguentava a gente que era menino, baguncento, né? Aguentava a gente ali, dava orientação para a escola, enquanto os Paulo, Mauro e Tarcísio fazia parte do empreendedorismo. Então, tudo tem um conjunto e é muito importante, da mesma forma que os três foram importantes, né? A Sônia, minha mãe, a Helena, minha tia, e a Marinha, também minha tia e madrinha, também foram importantes nessa hora, porque elas que deram conta aí também de sustentar essa outra parte, que foi um conjunto para a gente chegar até hoje nessa produção de saltos que a gente vem levando, graças a Deus, até hoje, né? Então é isso. É da parte do... tô falando aqui da parte de reciclagem. E vou contar uma história aqui dos copos descartáveis. É breve. Mas é o seguinte, o tio Tarcísio era responsável pela reciclagem, pela coleta desses materiais reciclados para poder transformar em salto. Ele andava num Corcel 1, e tinha uma carretinha, onde quando ele ia buscar antes era uma Kombi, mas ele andava com esse Corcel, coletando esses materiais dentro do Corcel, por cima do Corcel e na carretinha, vivia cheio de copo descartável, usado, sujo. Então, onde ele andava, ficava cheio daquele copo descartável. E ele gostava muito do Goiás, né? Do time do Goiás. Então, numa certa ocasião, ele estacionou do lado do estádio Serra Dourada, esse Corcel abarrotado de copo descartável em cima, por dentro e com a carretinha atrás. Cheio de copo, aquela montanha de copo descartável. E foi assistir o jogo de futebol. E isso não foi uma, duas, três vezes, porque uma das regiões do estádio Serra Dourada é onde eles também coletavam esses copos descartáveis. Inclusive, dentro do Serra Dourada tinha os catadores, que o pessoal tomava cerveja, refrigerante, descartava aquele copo descartável, e ali os catadores juntavam e vendiam para ele. E colocava nesse Corcel. Pois bem, lá no Serra Dourada, um certo dia, o Tarcísio assistindo o jogo do Goiás, escuta no alto-falante a pessoa falando assim, ó, atenção pessoal que estão utilizando os copos descartáveis, os copos de plástico. Após consumirem a sua bebida, favor quebrar os seus copos descartáveis, porque a gente recebeu aqui denúncia de que tem pessoas reutilizando esses copos e colocando de novo para vender esses copos descartáveis. Tá, escutou isso, tá tudo bem. Passou aproximadamente aí uma semana, aqui na Texalt, que fica em frente à Solarte hoje, recebeu a visita da Vigilância Sanitária. E a Vigilância Sanitária falou justamente aquilo que aconteceu, que ele escutou no áudio lá no Serra Dourada. Falou o seguinte, ó, a gente recebeu uma denúncia de que vocês estão reciclando copos descartáveis e para reutilização, então a gente veio cá para fazer uma vistoria. O que aconteceu? A Vigilância Sanitária entrou e viu que realmente estavam sendo feita a reciclagem dos copos descartáveis. Porém, eles não sabiam que a reciclagem dos copos descartáveis era para fabricar salto de plástico. Até então, eles achavam que a reciclagem dos copos descartáveis era para vender os copos de plástico novo. E não, era para transformar o lixo, porque o copo descartável ia ser jogado nos aterros sanitários e ia para o lixo. Então, a Vigilância Sanitária saiu da Texalt aqui, na frente
dando os parabéns para eles, porque estava retirando toneladas, se a gente calcula, eu já conversei com o Marcelo e com o Herto, que foi aproximadamente 100 toneladas de copo descartável, que foi retirado dos aterros sanitários e foram transformados em salto de plástico. Eu já fiz uma conta, mas eu não anotei aqui agora aproximadamente quantos pares de saltos que são capazes de produzir 100 toneladas de plástico. Vamos ver aqui, mais ou menos. 100 mil quilos. Foi aproximadamente 1.500.000 pares de saltos de plástico fabricados a partir de copos descartáveis. Então, 100 toneladas de copos descartáveis que eles retiraram do meio ambiente foram transformados em 1.500.000 pares de salto de plástico naquela década de 1980. Pensa. Muita coisa. Então, tem aí a lição da pegada sustentável. Né? Então, essa foi a história aí inusitada que aconteceu sobre o copo descartável, que teve a participação aí do meu tio Tarcísio. Então, a lição: as possibilidades são inúmeras, quando se tem vontade. Quando se tem vontade, a dificuldade não é uma barreira. Então, a matéria-prima era cara, mas a dificuldade não foi uma barreira. Eles conseguiram fazer suas próprias matrizes, conseguiu fazer a sua própria matéria-prima para fabricar o salto naquela época. Então, quando a força de vontade é grande, a dificuldade não é barreira. Então, essa é a lição do empreendedorismo que a gente traz para hoje. Agora, mais uma fase. O que aconteceu em 1987, aqui em Goiânia? Alguém sabe? Naquela época, em 1987, aqui em Goiânia, aconteceu o maior acidente radioativo que teve em Goiânia, no Brasil, que foi o Césio 137. Naquela época. Foi a época que eles estavam fabricando saltos. Então, naquela época, quando aconteceu o acidente do Césio 137 aqui em Goiânia, eu, Herto, Marcelo, a gente foi para uma região para fazer teste, passar aquela marca na gente para ver se a gente tinha recebido radiação. Por quê? Porque a pessoa que causou o acidente do Césio 137 naquela época foi dentro de um ferro velho. E a matéria-prima que era utilizada para produzir salto de plástico aqui naquela época vinham dos ferros velhos. Então a gente ficou com muito receio de ter sido contaminado com o Césio 137 naquela época, porque a matéria-prima que chegava até nós também vinha dos ferros velhos. Mas, graças a Deus, naquela época, a matéria-prima que chegou aqui não foi daquela região onde teve o rompimento da cápsula do Césio 137 naquela época. Mas, por precaução, naquela época eles decidiram não mais adquirir os copos descartáveis, porque eles vinham desses depósitos. Então, o processo foi mudando e achou melhor não dar continuidade nos copos descartáveis, mas continuaram a utilizar as outras matérias-primas, carcaça de televisão, grade de carro, brinquedos, porta de geladeira, várias coisas, continuou transformando aquela matéria-prima em salto. Então foi uma fase que a gente lembrou, né? E que foi registrado aqui como a fase encerrou a fase do copo descartável na transformação do copo de plástico. Então, assim, também teve momentos de dificuldades, né? Dificuldades encontradas, né? Inflação muito alta, né? Uma inflação louca, de 30% até 30% ao mês. Então, todo dia, de manhã o salto era um preço, de tarde era outro, ia comprar matéria-prima, e de manhã era um preço, de tarde era outro. Então, foram dificuldades assim, que eles conseguiram passar e superar essa dificuldade. O mercado, numa época, ficou muito retraído. Foi quando eu falei que meu pai pediu para minha mãe ligar na Texal para saber se o telefone estava estragado, porque o cliente não ligava. Mas eles manteram firmes e dentro do propósito, focando sempre na solução e não no problema. Então, lição dessa fase, de várias fases de dificuldade, né, que a gente traz para o empreendedorismo de hoje. Persevere naquilo que você faça, naquilo que você faz. Foque na solução, não no problema. Faça a sua parte e descanse.
igual você está com uma dificuldade, faz a sua parte. Descansar no Senhor, a gente tem que descansar. Mas descansar não quer dizer ficar quieto, como eu disse lá no começo. Então descansa, tenha certeza que vai dar tudo certo, mas faça a sua parte. Né? Dedique-se, foque na solução, né? Busque, pesquise, ache uma solução para o seu mercado. Igual quando eles se depararam com a ameaça do salto de plástico, quando eles fabricavam salto de madeira, qual que foi a solução? Focar na solução. Então a ameaça era fabricar salto de plástico. O salto de plástico chegar até aqui, então o que eles decidiram? Fazer salto de plástico. Então acharam na dificuldade uma solução. Então é isso que a gente tem que fazer. E teve uma fase aí muito difícil que a gente tem que falar como empreendedor, que a gente tem que cuidar da nossa saúde. Naquela época, eles consumiam muita comida gordurosa, churrasco, cupim. Então a gente tem que falar aqui. Né? Meu pai, quando tinha 43 anos para 44, teve um infarto. E naquela época, eles faziam churrasco direto, final de semana, e fumava e tomava aquela cachaça. Então, assim, nem tudo é glória. A gente tem que aprender com o que não deu certo também para a gente aprender a cuidar da nossa saúde. Porque a máquina principal para rodar isso tudo é a nossa. A gente tem que cuidar da nossa máquina, a mental, né, o software que está aqui dentro da nossa cabeça, e cuidar do nosso corpo. Então, naquela época, com o estilo de vida que eles estavam levando, de não cuidar da saúde, né, comida gordurosa, cigarro e o álcool, fez com que meu pai sofresse um infarto naquela época, mas graças a Deus foi uma época muito difícil, eu tinha uns 15 anos aproximadamente, e fiquei com muito medo ali do meu pai partir naquela hora. Então, a gente tem que trazer isso de experiência para a gente cuidar da nossa vida. Então, a gente como empreendedor, se a gente não cuidar da nossa máquina, não adianta nada disso tudo. Então, vamos cuidar do nosso software, da nossa cabeça e do corpo, tá certo? Então, essa é a lição, cuidar do corpo e da nossa mente, porque a máquina principal é a nossa, tá? Cuidar da nossa família, viver. Então, assim, e uma pessoa que marcou muito nessa época da Texalt, que a gente tem contato até hoje, foi o Divino, que eu falei aqui no início. Ele conheceu todo o processo de lavagem dos copos descartáveis para fabricar salto de plástico, fabricação dos moldes. O Divino ajudou os três a fabricar os moldes, ele conhece parte do processo de fabricação, conhece parte da reciclagem dos plásticos, para a fabricação dos plásticos. Então, naquela época, o Paulo Mauro Tarcísio não segurou só para si, né, aquela experiência ali de transformar os plásticos reciclados em saltos. Então, eles ajudaram o Divino a montar a sua própria empresa de saltos plásticos para poder fornecer para eles, para a Texalt. Então, eles montaram uma empresa para um colaborador, para ele poder reciclar esses plásticos e transformar, deixou de reciclar os plásticos dentro da Texalt e montou essa estrutura para um colaborador fazer as reciclagens e vender essa matéria-prima para a Texalt. Então, o Divino, hoje, ele é um dos principais fornecedores da matéria-prima por causa desse legado aí que os nossos pais deixaram. Não seguraram só para si, ajudaram um colaborador a ter a sua própria empresa. Então, esse é um ensinamento que a gente tem que trazer e ajudar também os nossos colaboradores, ensinando eles a empreenderem e, quem sabe, aqueles que se destacarem, também a gente ajudar a montar uma indústria, uma fábrica, um empreendimento aí junto com esses colaboradores. Né? Então, esse legado a gente tem que trazer também dos três irmãos, né, que não seguraram só para si aquilo que eles aprenderam. Então, o Divino, se estiver presente aqui, Divino, se você ver essa mensagem aqui depois, temos muita gratidão por você, da mesma forma com todos os colaboradores que passaram aí na Texalt, tá certo? Ó, a Letícia colocou aqui, que bom aprender isso. Né? Então, a gente tem que pegar as histórias e transformar ela em aprendizado. Nós, como empreendedores, a gente tem que trazer esse legado em lição. Né? Ixi, a live já está 2 horas já. Passou muito tempo, hein? Mas já estou acabando. Então, assim, finalizando. Em 1998, eu comecei a trabalhar com os três irmãos na fabricação de tamanco de borracha. Aqui onde se localiza a Solarte,
a gente trabalhou um certo período fabricando solado de borracha. Eu, meu pai e o Timauro de Tarcísio. E tamancos de borracha. O mesmo lote que a Solarte hoje está atuando. E depois, em 1999, foi a fase de mudança. Eles começaram a fabricar salto de plástico, começou em 1980 e foi até 1999. O que aconteceu em 1999? Houve a divisão da sociedade da Texalt. Então, tudo tem um período, tem a fase, né? Completaram aí quase 20 anos de junto, né? Os três irmãos. A Rosângela colocou aqui, o tempo bom, Texalt, lembrei de fazer calçados, né? É isso aí. Então, naquela época, 1999, aí já tinha o Paulo, o Mauro, o Tarcísio, cada um já estava com sua família, muita gente. Então, se viram aí nessa época com a necessidade de dividir a sociedade e de uma empresa transformar em três, né? Então, continuaram aí a Texalt, continuou nas mãos aí do tio Tarcísio, com o Herto e o Alisson, continuaram a tocar o negócio. Surgiu aí o Solado Estrela, com o Marcílio e os irmãos, Marcelo, Mauro Júnior, Marcilene, continuaram junto com o Timauro no Solado Estrela. E aí surgiu a Solarte, quando meu pai me chamou para ser sócio e continuar aqui. Então continuou a Texalt, surgiu Solado Estrela e surgiu a Solarte, que hoje a gente toca aqui até hoje, né? Com a graça, toda a honra e toda a graça do nosso Senhor que proporcionou essa trajetória e a gente tem seguido até hoje esse legado, né? Aqui na Solarte. Então, essa foi a fase de fabricação do salto de plástico de 1980 até 1999. E eles resolveram dividir a sociedade e foi até hoje. Então eu fiz um resumo aqui. Nessa fase de 1980 até 1999, quais as lições que a gente traz para a nossa parte de empreendedorismo? Vamos lá. Primeira coisa, primeira ameaça do salto de plástico em face ao salto de madeira que eles fabricavam. Eles não focaram no problema, focaram na solução. Ao invés de focar no problema, eles partiram para fabricar salto de plástico. Então, diante de uma ameaça, enxergaram uma oportunidade e tiveram uma visão. Ao invés de focarem no problema, focaram na solução e passaram a fabricar o salto de plástico. Outra lição, coragem para inovar, né? Fazer diferente para ter resultado diferente. Então eles passaram a conhecer o processo de fabricação de salto, conheceram o processo de fabricação de matrizes, então fizeram diferente, tiveram coragem, depois de pesquisa, para poder levar para frente esse projeto. Então, coragem faz parte do empreendedorismo. Inovação. A inovação faz parte do processo de empreendedorismo. Se você não inovar, você fica para trás. O mercado vem e te engole. E você fica para trás e sai do mercado. Então, tem que sempre buscar inovar. Recursos. Utilizar o máximo dos recursos que você tem, de maquinário, por exemplo, né? Fazer mais com menos. Tá? Não adianta ter um monte de máquina que vai ficar parada, porque tanto de funcionário a mais do que necessário, porque é recurso que você vai estar se comprometendo ali. Então, você tem que ser ajustado. E recursos maquinários, você tem que fazer mais com menos. Movimentar-se, você tem que movimentar, porque o movimento faz parte do empreendedorismo. Não adianta você ter a ideia, inovar, mas ficar quieto. Então, movimentação, sair do lugar, faz parte do empreendedorismo. Aqui, o movimento é o principal agente de desenvolvimento. Sair do lugar, movimentar-se, não esperar as coisas acontecerem. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, vai lá e faz, entra em movimento. Network, comunicação, isso é o que a gente faz hoje. Grupo de sapateiro e lojista, por exemplo, que está ativo na Solarte. São 2 grupos de WhatsApp, mais um no Telegram. Sapateiro e lojista, ali está em movimento e fazendo network. Isso é interessante, tem que fazer sempre. Network, conexão com novas pessoas. Né? E toda essa ação os fez tornarem-se pioneiros na fabricação de saltos plásticos na região centro-oeste. Então, eles deixaram esse legado, através de toda essa movimentação que eles fizeram, se tornaram
aí os pioneiros na fabricação de saltos plásticos na região centro-oeste. E deixaram esse legado aqui para a gente, e a gente vem trabalhando e até hoje, né, trazendo esse legado, e hoje, registrando isso, pegando a experiência e trazendo para a empregabilidade hoje. Vamos ver se o Marcelo está aqui presente. O Marcelo está aqui, vamos ver. Aqui no ponto de interrogação aqui, manda essa pergunta que a gente está pronto aí para responder, tá certo? Mandei o convite para o Marcelo, não sei se você está presente aqui ainda, ou o Elton ou o Wallace. Quem quiser participar, tá aí à vontade, tá bom? A história é grande, né? Mas é muita história, muito legado que a gente tem que trazer para registrar isso. Tá? Então, se você tem alguma pergunta, ó, vou falar aqui, ó. Better Calçados, foi bem lembrado, viu, Rosângela? Através dessa iniciativa dos 3 irmãos na fabricação de salto de plástico, vou pegar uma lista aqui, inclusive o Elvis Robertson, que é o presidente do sindicato, me ajudou aqui a lembrar dessas indústrias que surgiram naquela época. E a partir dessas indústrias, muitas dessas indústrias surgiram a partir da possibilidade de ter um salto na porta, igual eles tinham aqui, na TechSalt. E eu vou falar aqui as empresas que a gente lembrou aqui, foi Calçados Better. Calçados Better, ela funcionou ali onde funciona a faculdade hoje, Cambori, na Avenida T2. São 3 andares, e todos os 3 andares eram no Calçados Better. Ali tinha mais de 600 colaboradores fabricando salto. Na época a gente entregava salto lá de manhã e de tarde. E hoje é uma faculdade. Então, naquela época, Calçados Better era referência. Naquela época tinha como principal fornecedor a TechSalt, que foram os 3 fabricantes aí de saltos, fundadores, pioneiros daquela época. Calçados Better, né? Calçados Romaneschi também, é uma grande empresa, tinha muitos colaboradores, atuou bastante naquela época e era uma importante fábrica naquela época. Wallace, parabéns pela sua dedicação em eternizar essa história. Obrigado, Wallace, meu primo, e a gente deixei esse compromisso aqui com meu pai de registrar isso. Essa história de hoje que faz parte de um registro que eu vou fazer, eu vou lançar em breve, contando a história do salto de plástico e o legado que eles deixaram, lições para o empreendedorismo, tá bom? E a participação de todo mundo, Wallace, igual da sua mãe, a sua também é muito importante, dos primos, porque através da história, da memória, é que a gente vai construir junto essa história e registrar, tá bom? Muito obrigado também a você, viu? Então, Calçados Better, Calçados Romaneschi, Primavera Calçados, tinha uma indústria muito grande ali na Avenida Castelo Branco, é um prédio enorme, também era fábrica de calçados, Calçados Primavera, Calçados Pamela, do nosso amigo Edmar, que está sempre aí com a gente até hoje, Visão Rara, da dona Terezinha, Visão Rara, ela trabalhava com peles de animais raras, né? Visão Rara, tinha Pé Gracier também, naquela época, Caroline Calçados, que depois se transformou em Cia do Porto, que era do nosso amigo Elvis Robertson, que hoje é presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados do Estado de Goiás. Falei com ele hoje, e estou lendo a mensagem dele aqui. Falou também do Daniele Calçados, né, também foi muito atuante naquela época. Nosso amigo Josimar, com a Blitz Shoes, que está ativo até hoje. Josimar, um abraço para você, viu? Tiro o chapéu para você, tá? Josimar, Calçados Arieta, do nosso amigo Ronaldo, que passou aqui agora há pouco. E o nosso amigo Elvis, ele está sem internet, ele mandou uma mensagem aqui que estava na zona rural e não conseguiu passar mais. Mas teve várias indústrias. Walter Dano Morena, como que eu poderia esquecer do Walter? Está aí até hoje. O Walter, eu fiz uma live com ele aqui, e nós vamos colocar vídeo dele aqui, grande sapateiro profissional. E assim, perdão, viu, por muitos outros que eu não lembrei aqui, mas tem muita gente que está ativa até hoje, está aqui com a gente, tá? Então, a partir da iniciativa da fabricação do salto plástico em 1980, surgiu inúmeras centenas de fábricas de saltos e milhares de empregos foram formados a partir dessa iniciativa. Então, a gente não pode esquecer, né, de todos eles que participaram aí até hoje. Ó, Érica, Chuiz, eu quero trabalhar com você. Ó, sou Érica, a Miller. Ó, a gente está aqui. Quem quiser fazer contato aí com a Solarte, então, assim, eu vou passar aqui para vocês.
Se alguém tiver pergunta, pergunte aí. E eu vou deixar aqui o contato da Solarte. Quem quiser saber mais sobre os componentes da Solarte, que a gente vem trabalhando até hoje, o WhatsApp da Solarte. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, que eu vou postar também no YouTube. E aqui o WhatsApp da Solarte é 629 9938 4213. Tá? Mas eu vou deixar aí na biografia da Solarte, tem o telefone. É só entrar em contato e a gente está aqui à disposição. Tá bom? Então, pessoal, a live era para durar 1h40, já está dando 2 horas de live, né? Muito tempo. Mas é uma forma da gente registrar isso. Gostaria aqui de agradecer a todos vocês, né, pela parceria, pela confiança com que tem depositado em nós durante todo esse tempo. A Solarte, no mês que vem, vai completar 24 anos de fundação, a Solarte. Ela foi fundada em 1999, assim que houve a divisão da sociedade na Texalt, naquela época, e a gente vem seguindo até hoje. Então, a Solarte hoje vai completar 24 anos de fundação e uma história de 54 anos aí de trajetória. E a gente é o resultado daquilo que foi iniciado aí em 1969. Tá? Então, muito obrigado a todos vocês. Eu vou deixar aí o contato da Solarte. Quem quiser saber mais, é só entrar em contato via direct ou WhatsApp. Tá bom? Então, obrigado a todos vocês por nos acompanharem até aqui. Sou muito grato e se eu esqueci de alguém nessa trajetória, me perdoem, mas a gente recorre o risco na hora que vai citando o nome, né? Mas a gente está junto aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Quem tiver alguma lembrança sobre essa trajetória, puder me contar, pode mandar mensagem via direct, que eu faço questão de conversar com vocês, tá? E registrar essa história também, essa passagem de cada um que teve, né, nessa trajetória, e vem até hoje. Tá bom? Então, muito obrigado, fique com Deus, obrigado a toda a minha família, que dá todo o apoio, todos os colaboradores da Solarte, os colaboradores que passaram, fizeram parte dessa história. Eu não vou esquecer de falar aqui do meu primo Milton, filho do meu tio Valdomiro, também que produziu salto de madeira, né? Meu tio Luiz, também que fabricou salto de madeira, meus primos, filho aí do tio Valdomiro, do tio Luiz, também tem história aí para contar, e todos nós aí, os parceiros que nos apoiaram durante toda essa trajetória e apoiam até hoje, tá? Muito obrigado a todos vocês, fique com Deus, Deus ilumine a cada um de vocês, espero que essa live tenha contribuído para transformar o legado em lições, tá bom? E quem quiser ver essa live, eu vou salvar no canal do YouTube da Solarte, que é Solarte Componentes, no YouTube. E aqui no Instagram da Solarte também, tá? Um abraço a todos vocês, fique com Deus, tá? Muito obrigado a todos vocês. E toda honra, toda glória vem do Senhor. A gente não é nada sem Ele. Se a gente está aqui é porque Ele proporcionou essa capacidade de nós estarmos aqui neste momento. Tá bom? Ó, por hoje acabou de chegar aqui o Rafael Melani, Camila Marcelino, que trabalha aqui na Solarte. O Hélio está aqui, ó. O Alisson Barbosa, né? Ah, o Hélio, é do Hélio mesmo. Um abração, prêmio. Um abraço a todo mundo. Fique com Deus.